Amigos telespectadores, boa noite a todos. O programa E Você está aí mais uma vez para satisfação nossa. Espero que seja do agrado de todos, sempre com a presença do deputado Gerson Berger, que vai comentar os assuntos da semana. E nós falaremos hoje sobre o aumento da gasolina e os seus reflexos. Traremos também uma audiência pública realizada por mim na Câmara dos Vereadores como presidente da Comissão de Direitos Humanos e que fala da questão do saneamento básico, o esgoto sanitário, principalmente nas comunidades menos favorecidas, representadas por seus líderes comunitários. E por último, o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos e outros países que pertencem ao Conselho de Segurança da ONU com o Irã. E isto está preocupando especialmente Israel. Bom, minha gente, mas antes de falar nos assuntos anunciados, muito rapidamente, eu quero falar de um tema que é muito importante, que é a votação do orçamento do município do Rio de Janeiro, que ocorrerá a qualquer momento na Câmara Municipal. Olha, a gente fica até estarrecida com o que acontece com este orçamento. Primeiro, com um orçamento de ficção, como eu coloquei no artigo no jornal O Globo, que foi publicado esta semana, e este artigo está no meu site à disposição de vocês. E vejam, o orçamento é gordo. O município do Rio de Janeiro, para o ano de 2014, terá um orçamento de 27 bilhões de reais. Tirando as operações de crédito, contratuais, encargos e amortização da dívida, ainda sobram 24 bilhões para o prefeito usar nas despesas da cidade. Claro, existem despesas fixas, principalmente com o pagamento do pessoal, e ele pede à Câmara dos Vereadores 30% desses 24 bilhões, 30% de remanejamento, ou seja, ele quer fazer com 7 bilhões aquilo que ele bem entender e vai conseguir, porque com a maioria absoluta, absolutíssima que ele tem na Câmara dos Vereadores, esta imoralidade vai ser aprovada. É um cheque em branco que se dará ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou propondo 10%, porque o Tribunal de Contas comprovou que o prefeito não consegue remanejar mais do que isso. 10 a 11 no máximo. Para vocês terem uma ideia dos absurdos que este remanejamento provoca, é que, por exemplo, no ano passado, a Secretaria de Turismo, ela tinha uma previsão orçamentária de 55 milhões. Acabou o final do ano com 171 milhões de gastos, o que significa um aumento de 213%. E isso acontece em outras secretarias, em outras obras que o prefeito resolve fazer. Então, na verdade, nós, na Câmara dos Vereadores, se aprovarmos este orçamento, como eu disse há pouco, absurdo que o prefeito tenha 7 bilhões de reais em suas mãos para fazer aquilo que ele bem entende, ou melhor, praticamente tudo que sobra das despesas fixas que ele já tem. Não é isso, Gerson? Você, como ex-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças por várias legislaturas, o que você acha disso? Em cerca de 50 anos de política, eu fui sempre convidado e exerci, a maioria das vezes, a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, por diversas vezes, em diversas legislaturas. Não fui mais porque achei que outros deveriam exercer essa função para poder saber como lidar quando necessário. E posso garantir a vocês que o prefeito não necessita de mais de 10% de possibilidade de remanejamento para poder dirigir a cidade. Só se for para fazer mais loucuras que nós vemos hoje. Já imaginou desviar da educação e da saúde, que já são tão carentes de recursos? Quero elogiar você, Tereza, por lutar pela manutenção
dessa limitação de 10% e lutar pela independência da Câmara de Vereadores contra o rolo compressor do prefeito. Parabéns! Gerson, a sua colocação é perfeita e eu só quero acrescentar o seguinte: o prefeito hoje já desvia da educação 800 milhões para pagar os inativos. E também, nesta questão, eu resolvi apresentar uma emenda que impede que o prefeito pague aos inativos com o dinheiro que é da educação. Então você veja a que ponto chega o autoritarismo, a falta de responsabilidade com o dinheiro público do cidadão, especialmente nesta questão da educação. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto e falar rapidamente do aumento da gasolina e dos reflexos na inflação, que, segundo alguns especialistas, este ano serão muito pequenos. De qualquer maneira, este aumento não resolveu os problemas da Petrobras, que não tem autonomia para se posicionar em relação aos reajustes. Lá no passado era bem diferente. O mercado esperava um aumento maior, em torno de 6% para a gasolina, que ficou em 4%, e de 10% para o diesel, que foi reajustado em 6%. O problema é que o governo, preocupado com o aumento da inflação, que este ano deve chegar a 6%, não quis arriscar um aumento maior para a gasolina. E o resultado foi catastrófico para a Petrobras, que já foi a 5ª empresa petrolífera em capital aberto no mundo e hoje é a mais endividada. Está no buraco e no único dia, na segunda-feira, agora desta semana, a empresa perdeu 24 bilhões de reais na queda de seus papéis ordinários e de suas ações. Acho que o próximo ano não será dos melhores. Considerando que, apesar de todas as manobras do governo para conter a inflação, como, por exemplo, a redução do custo de energia e o adiantamento do reajuste das tarifas do transporte urbano, o governo conseguiu dar, assim, uma segurada na inflação, mas empurrou o problema para o próximo ano, quando esses serviços deverão ser reajustados, a começar pela conta de luz, que, segundo previsão, terá um aumento de 5,3% para os consumidores residenciais. Enquanto que, em 2013, no início do ano, houve uma desoneração que fez com que a luz ficasse mais barata em todo o Brasil, cerca de 20%. Como vê, Gerson, as perspectivas econômicas para o Brasil no próximo ano? Cinzentas? Tereza, não há dúvida de que o Brasil vive um momento crítico em sua economia e que deve ser motivo de preocupação. Afinal, como você já disse, para conter a inflação, o governo resolveu adiar um aumento de vários serviços para o ano que vem. E aí vem a pergunta: adiar para o ano de eleição? No mínimo, soa estranho, pois inflação é desgaste para o governo. Veja, Tereza, o Brasil deverá ter este ano um crescimento pífio, algo em torno de 2,5%, contra as expectativas oficiais do governo, que previu 4,5%. O PIB teve no terceiro trimestre uma retração de 0,5% em relação aos dois anteriores. O próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, teve que reconhecer que a economia brasileira ostentou o pior trimestre em todo o mundo. Além dessa retração do PIB, teve o aumento do dólar e houve também no Brasil um recuo nos investimentos em cerca de 2,2%. Tudo isto é motivo de preocupação, especialmente por ser ano eleitoral e quem sabe o governo possa escamotear a verdade, transferindo para
para depois das eleições, decisões que precisam ser tomadas já. Não tenham dúvida. Seja quem for que ganhe a eleição presidencial, vai encontrar uma economia desarrumada e deve ter um custo muito alto para ser recuperada. Gerson, colocações perfeitas. A questão aqui, quando nós vemos a nossa presidente Dilma falando, parece que o Brasil está vivendo um dos momentos mais progressivos de sua história. Mas, minha gente, nós agora vamos passar para um outro assunto e abordar um tema muito importante, que é a questão do saneamento básico na nossa cidade, particularmente nas comunidades tão carentes de serviços públicos e que deveriam ser providos tanto pela prefeitura quanto pelo Estado, mas neste caso mais pela prefeitura. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores, tenho me dedicado a estudar o problema e propor soluções que são de extrema urgência para resolver um problema tão crucial e antigo quanto a história das nossas cidades. Infelizmente, no caso do Rio, desde 2007, ainda na gestão do ex-prefeito César Maia, a prefeitura firmou um acordo com a SEDAI, órgão estadual, e se responsabilizou por atender às comunidades carentes, mas, para variar, vem adiando projetos e mesmo negligenciando a manutenção dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. Sabemos que o problema não é de fácil solução, mas o que me salta aos olhos, e vocês vão poder perceber logo a seguir, em alguns trechos da última audiência pública, realizada por mim no dia 31 de outubro na Câmara, é que o poder público, de maneira geral, vem tratando deste grave problema com muito descaso. Infelizmente, ainda convivemos com situações degradantes, com insuficiência ou ausência dos serviços básicos. Num verdadeiro jogo de empurra entre prefeitura e SEDAI, deixando a população mais carente num estado de degradação totalmente incompatível com a imagem de uma cidade que está prestes a realizar 2 eventos esportivos tão importantes do nosso planeta. As autoridades responsáveis, como secretários municipais e estaduais, foram convidados e até aguardados, mas a audiência pública, infelizmente, contou apenas com a presença de um diretor da Rio Águas, que, apesar de seus esforços para mostrar as dificuldades do problema, só fez ressaltar o descaso com que as nossas autoridades sempre tratam o problema. Porque o convênio firmado lá em 2007 são 6 anos. 6 anos e a gente tem. E o que nós temos observado é que não tem sido feito praticamente nada, né? Infelizmente. Como resultado, eu concordo. Em relação às UPPs, eu não vou poder responder pela concessionária, mas realmente nós assinamos O evento serviu mesmo para mostrar que as pessoas que mais se empenham e sofrem são os moradores, que deram um show nos seus depoimentos, inclusive relatando o empenho pessoal na tentativa de resolver os problemas, no lugar de quem recebe e deveria trabalhar para que isto acontecesse. E pasmem, apesar de terem pouquíssimos recursos financeiros, há pessoas que tiram do próprio bolso para comprar até encanamento. Nós estamos aqui com o presidente do Morro do Cruz, seu Luiz Rodrigues está ali, no qual a associação dele, com a ajuda até da dona Tereza, né, e de amigos meus da Tijuca, empresários, que nós temos esse projeto dentro da comunidade, mas a associação dele é que tem que comprar tudo. E ao contrário do que todos possam pensar, pagam contas de água e esgoto
sem tê-los. De valores, inclusive, que muitas pessoas na Zona Sul dariam pulos. O saneamento básico é péssimo. Aí a gente chega a conta da SEDAI para pagar todo mês, vem esse feito, a amiga ali citou, 200 e pouco, 300 e pouco, e às vezes a gente quer reclamar de um asfalto que está cedendo lá na porta da gente, eles falam que não é com eles. Não, isso não é com a SEDAI, é com a Rio Águas, ou senão com outro departamento da prefeitura. Só para um dado interessante, a excelentíssima vereadora esteve na comunidade do Pavãozinho, e a comunidade do Pavãozinho é considerada uma comunidade boa, né? O esgoto passando na porta lá é considerado, perante as outras comunidades, é uma comunidade evoluída. Então, só para a gente ver o tamanho da gravidade do problema, né? Foi o primeiro conjunto, né, que foi feito na Maré, a Vila do João, e o problema de esgoto é até hoje, isso foi há 30 anos atrás. A maquiagem em volta das comunidades estão sendo feita, mas 20 metros dentro da comunidade você pisa no esgoto, que corre a céu aberto, trazendo doenças para nossas crianças. E até agora a prefeitura e o governo, nada foi feito dentro das comunidades. O PP está dentro da comunidade, mas o social até agora nada foi feito. Alencana, é triste também ter que ver no discurso de saneamento básico a diferença que se faz, tá, nas comunidades pacificadas ou não pacificadas, como o Estado ainda tenta dividir a cidade, ou seja, como quem está na comunidade pacificada tivesse mais direito ou menos direito de quem não está. Tá? Acho que assim, ainda mais questão de saneamento básico tem que ser para todos. Que a Maré está pedindo socorro em saneamento básico. A minha comunidade, a Baixa Sapateiro, que eu represento, desde 2010 a gente paga uma taxa. Ela é mínima, de R$18, mas paga. A minha comunidade já jogou nos cofres da SEDAI mais de R$1 milhão e a gente não tivemos retorno. É muito triste você acordar, abrir a porta e se deparar com o esgoto, e não só o esgoto, é rato, são doenças, entendeu? Então é muito triste. Então gostaria muito de pedir que realmente se encontre uma solução para o Cediscado, e que não deixe para 2014 não, porque eu sei que 2014, ano de eleição, é o ano que o governador costuma fazer tudo, que o prefeito costuma fazer tudo, mas que não espere para 2014, que encontre uma solução, é assim, encontre uma esperança. Muito obrigado pela atenção. É isso aí, Tereza. Gostei muito. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Parabéns por mais essa iniciativa, que trouxe ao debate uma luz no fim do túnel. Eu sei, Tereza, que você está fazendo esse trabalho com muito sacrifício, mas é muito necessário para todos nós. Eu sei também que você está trazendo mais coisas por aí, não é verdade? É isso mesmo, Gerson. Esta semana, na terça-feira, nós realizamos mais uma audiência pública através da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, e o tema foi remoção de pessoas, principalmente aquelas que estão sendo atingidas, que vivem em locais por onde passarão grandes vias, como por exemplo a Transolímpica, estão sendo remanejadas pela prefeitura. Olha, é um desespero, inclusive em relação aos valores que a prefeitura paga para essas pessoas. Mas nós traremos para vocês oportunamente também esta audiência pública. Mas, minha gente, vamos passar para um outro assunto e vamos lá para o Oriente Médio. No programa da semana passada, participou aqui do programa o professor e editor Paulo Geiger, que de forma muito esclarecedora falou sobre o acordo histórico do programa nuclear iraniano, celebrado na semana passada em Genebra. Paulo Geiger manifestou suas preocupações e dúvidas em relação a esse acordo de consenso entre representantes do Irã e os membros do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Reafirmamos nossa posição do programa passado. Esse acordo é bom para o Irã, que receberá 8 bilhões de dólares e a suspensão das sanções
durante 6 meses, quando haverá a reavaliação do acordo. Para uma economia debilitada como a daquele país, que tem a marca da fome, de imediato foi muito bom. Mas para a região, especialmente para Israel, vamos ter que conferir no futuro. Veja, Gerson, por exemplo, as declarações do chefe da agência nuclear iraniana, Ali Akbar Salehi. Ele disse: é como uma torneira que fechamos e podemos abrir de novo. Concluindo, da linha de montagem construída pelo Irã para fazer a bomba atômica, nenhuma peça será retirada, apenas vai ficar desativada, até o Irã resolver abrir a torneira. Quem sabe se nesse tempo os persas terão tempo para sair do sufoco, se reestruturar e depois bye-bye para o acordo. Por isso, as preocupações do governo de Israel. A questão é que, após 2 guerras seguidas, no Iraque e no Afeganistão, a população americana não quer outra intervenção militar no Oriente Médio. Obama não podia fechar os olhos a esta realidade, principalmente no momento em que sua popularidade é pior possível. Aproveitou a oportunidade do acordo com o Irã para exibir uma conquista política externa. Entretanto, esta vitória pode se transformar em uma grande derrota se os iranianos repetirem o que já fizeram anteriormente, ou seja, enganarem a comunidade internacional com promessas e obstruírem o trabalho dos inspetores nucleares. Não é verdade, Gerson? Exatamente, Tereza. Se os Estados Unidos e seus aliados querem resolver a questão do programa nuclear do Irã, deve exigir, em um acordo final, a redução do número de centrífugas e o acesso dos técnicos às instalações militares do país. Fechar momentaneamente a torneira, como disse o chefe da agência nuclear iraniana, citado por você, já pode ser visto como quase uma ameaça. Lembro que Israel é o mais preocupado com esse acordo, pois teme ser alvo da primeira bomba nuclear iraniana, diante da ameaça constante do Irã em dizer que Israel deve ser varrido do mapa. Num primeiro momento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparece como o grande derrotado, até porque foi excluído das negociações. Mas, claro, vai continuar dependendo do desmantelamento total do programa de enriquecimento do urânio do Irã. Netanyahu não conseguiu influenciar seu maior aliado, os Estados Unidos. O mesmo acontecendo com a Arábia Saudita, tradicional aliada dos Estados Unidos, que também se sentiu traída. Com maioria sunita, a Arábia Saudita tem no Irã, que é xiita, o seu maior inimigo no mundo islâmico. Todos torcemos para a paz, mas a credibilidade é fundamental em qualquer acordo. E nesse quesito, o Irã tem precedentes que deixaram a desejar. Tomara que os americanos e seus aliados estejam certos e não tenhamos de assistir ao bombardeio das forças de Israel a estas instalações nucleares do Irã, que eu até diria que é por uma questão de sobrevivência. Obama deve ir mais devagar nas suas concessões ao Irã. Como diz o velho ditado, cuidado e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. O Gerson, muito feliz a lembrança desse ditado popular que condensa tão bem
toda uma ideia. E olha, eu confesso a você que até me deu vontade de tomar um caldinho de galinha, que é tão gostoso, não é? Bom, minha gente, o nosso tempo terminou. Muito obrigada, Gerson, mais uma vez pela participação no programa. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito, muito especial. No próximo domingo, às 8 horas da noite, nós vamos estar juntos aqui na CNT com o programa Eu e Você. Até lá!